O futuro pertence àqueles que têm coragem de construí-lo. Seja bem-vindo à série de podcasts do Um Só Povo, O Futuro de Brasília. Em meio aos desafios da capital, surge uma liderança movida pela fé, guiada por princípios e comprometida com a transformação real. Bispo Renato Andrade é pastor, líder e pré-candidato a deputado distrital. Representa uma voz para Brasília, firme na visão de servir, defender famílias e lutar por um futuro melhor. Com a visão, propósito e responsabilidade, sua caminhada aponta para novos projetos, novas oportunidades e uma nova esperança para o Distrito Federal. Receba com carinho esse homem de Deus, Bispo Renato Andrade. Olá pessoal, uma alegria receber vocês aqui no Live Podcast, este canal aqui que é de tratar de um assunto muito importante da unidade do povo de Deus e diversos assuntos, tudo aquilo que a gente pode colaborar para poder fortalecer a nossa caminhada, a nossa presença aqui na Terra e também, obviamente, a nossa influência. Eu quero agradecer você que está nos dando a honra de nos acompanhar, bom dia para você. E olha, tudo que temos aqui, todas as câmeras, placa de corte, placa de vídeo, toda a estrutura desse estúdio, é pensando em você. Então, quando a gente sabe que você está aí do outro lado, nos dando a honra da sua audiência, isso nos alegra, porque quer dizer que nós atingimos o nosso objetivo. Você é o nosso objetivo. Desde já eu peço que você também se inscreva nesse canal, deixe aqui o seu like e você também pode participar deixando algum comentário. É uma alegria também dizer que hoje vamos receber o Bispo Renato Andrade, um homem que tem uma história muito bonita como pessoa, como pai, como pastor, como um líder espiritual, como um homem público, recentemente administrador de Taguatinga, uma grande cidade, que inclusive passou pela mão dele aquele túnel, que nós conhecemos. E talvez você que não é de Brasília não vá conhecer, mas você pode ver isso aí pela internet, entre outras atividades, entre outras leis que ele aprovou. Então é importante a gente conhecer essas pessoas que muitas vezes na nossa correria a gente não para ver que nós temos boas pessoas no nosso meio, do nosso lado, que lutam pelas nossas causas. E é importante então que a gente pare um pouquinho para refletir, ainda mais nesse ano, que é um ano de eleições, não que a gente esteja aqui por essa razão, mas também é importante a gente pensar nisso, ok? Porque nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãs da terra, a nossa dupla cidadania. Bispo Renato, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no Live Podcast. Aqui é seu lugar, o microfone é seu, enquanto você estiver aqui, tá bom? Bom dia, pastor Misael. Eu gostaria muito de levá-lo comigo, que realmente são muito bons, né? E estender aí o meu bom dia também para o pastor Maurício, para sua família que está nos Estados Unidos. Que Deus possa abençoar. É uma honra estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esta unidade do povo de Deus. E essa unidade tem que ser em tudo, né, pastor? Um só corpo de verdade, uma só mente, um só coração, porque a mente é de Cristo, nós somos o corpo dele, e que a gente possa trilhar nessa jornada de fé todos os dias como um só povo. Como um só povo, é isso aí. Bispo, vamos começar aqui pelo começo mesmo, né? Da sua trajetória, onde o senhor nasceu, como é que você chegou até aqui. Acho que é legal o povo conhecer um pouco aí da sua biografia. Deixa eu me apresentar, pastor. Sou Renato Andrade dos Santos, sou mineiro, sou de Patos de Minas, mas moro em Brasília desde 1975. Sou casado com a mesma mulher há 36 anos, que é a pastora Maria das Dores Macedo Andrade. E nós estamos nessa jornada. Sou pastor há 43 anos, ou 44, que eu já até perdi as contas. Contemporâneo aí do seu pai, nosso querido pastor. E nós estamos nessa vida pública desde os 18 anos de idade, construindo uma trajetória. E as pessoas até perguntam o que um pastor faz na vida pública. Mas antes de ser pastor, eu estava na vida pública. E viemos construindo isso ao longo dos anos. E nessa apresentação, sou pastor da Igreja Abençoando as Nações há 36 anos no mesmo local, mas respondo pela nossa igreja em vários estados do Brasil e também na vida pública. Fui secretário de Estado de Trabalho, secretário de Estado da RID, secretário de Estado
de relações políticas do governo atual, administrador do Riacho Fundo, administrador de Taguatinga nos últimos 6 anos e deputado distrital por 2 mandatos, onde nós construímos 38 leis aprovadas e em vigor aqui no Distrito Federal. Uau, rapaz, é uma trajetória grande. Bispo, pensando aí em todas as leis que o senhor aprovou, que foi o autor e, consequentemente, foram aprovadas, quais delas que o senhor acha que são mais importantes ser lembradas hoje? Bem, eu tenho dito que a menina dos meus olhos é a lei que permite hoje o uso do canabidiol como tratamento para vários tipos de doenças e transtornos. Criamos ela no meu primeiro mandato apenas para tratar da epilepsia. Hoje, se trata de síndrome de Down, autismo, de várias doenças, vários transtornos. Só numa clínica, no plano piloto, que eu fui visitar, são 56 mil pessoas atendidas ao alcance dessa lei. Uma lei criada no Distrito Federal, que hoje tem um alcance nacional. Inclusive, é um medicamento regulado pela Anvisa. Essa é a menina dos meus olhos. E há pouco tempo atrás, eu recebi, inclusive, no meu gabinete, uma advogada. Ela disse que tinha dificuldade de trabalhar, porque ela tem autismo. E era mais acelerado. E hoje ela foi agradecer pela lei, pelo uso do medicamento, e que ela voltou a trabalhar normalmente, como pessoa normal que é, mas com uma diferença que ela tinha dificuldade desse tratamento. Mas também tem o que poucas pessoas sabem, que a primeira lei que trata dos pets em Brasília, dos maus tratos contra os animais, é também de minha autoria. Hoje se fala tanto em pets, o cuidado, tanta gente tratando sobre esse assunto, mas eu já pensei nisso há 20 anos atrás, o que muitas pessoas sequer pensavam sobre isso. E a terceira lei que eu entendo muito importante é a que mede os índices do IDEB na rede pública do Distrito Federal. Então nós melhoramos ela para que pudesse medir a qualidade de ensino no Distrito Federal. Você veja que nós passamos da área de saúde para a educação e trazendo também para nós aqui o conhecimento daquilo que hoje é tão atual, que é o maus tratos dos animais. E também, se você vai numa empresa, vai numa loja, num comércio, compra alguma coisa e pede a nota fiscal, aquele prêmio que você concorre do Nota Legal também é de minha autoria. Olha aí. Então, você pegaria, são 8 tratando só para pessoas idosas, 8 leis só tratando para os idosos, para esse tratamento diferenciado para os idosos, da geriatria de uma maneira geral. Mas tem uma coisa que também me agrada muito, que hoje a gente até tratou sobre esse assunto, que é a questão da regularização dos tempos religiosos, que seu pai acompanhou muito, o irmão acompanhou muito. Nós não tínhamos, a gente está até brincando, o Roriz antigamente dava um lote e dizia, fim com a cruz lá é seu. Eu está autorizado a entrar, mas não tinha documento. Exatamente. Não tinha documento. E nós viemos trabalhando ao longo dos anos, 5 advogados aqui em Brasília, cada um representando uma religião e eu representando os evangélicos. E hoje, pastor, já são mais de 1000 escrituras entregues, todo o Distrito Federal, abrangendo tanto templos religiosos evangélicos, católicos, mas também instituições sociais, tudo aquilo que foram construindo ao longo dos anos. Então, são várias leis que nós podemos construir que hoje impactam a vida do cidadão no Distrito Federal e algumas delas até fora do Distrito Federal. Pichações, por exemplo, é lei de minha autoria, que penaliza com multas altíssimas e também com prisão. Ok, interessante. Bispo, o senhor falou aí sobre o PET. Há 20 anos atrás, o senhor já estava pensando nisso, aprovou a lei, apresentou e passou, porque todos perceberam a importância. De lá para cá, de 20 anos para cá, não estou me referindo só a PET, mas de 20 anos para cá, muita coisa mudou. Nós temos uma geração nova que não conheceu o senhor, talvez, porque eram crianças ainda, obviamente, não tinha essa consciência. E como é que o senhor vê essa mudança no quadro geral aqui em Brasília? Não estou falando só de eleitores, mas na questão política, das necessidades. Eu acho que a melhor colocação é essa. Quais as necessidades que o senhor percebeu agora que não tinham necessariamente há 20 anos atrás? E por que eu estou perguntando isso? Exatamente por essa geração que não conheceu o seu trabalho lá atrás. É até interessante essa pergunta, muito interessante essa pergunta, para dizer o seguinte: cada tempo que vai passando, vai mudando muitas coisas. Hoje é a era da tecnologia.
que se a gente pensar bem, é aquilo que o profeta Daniel já falava lá atrás, quando ele profetizou sobre esse tema. E hoje é a geração tecnológica. Tá, o mundo digital está instaurado o tempo todo aquilo que há 20 anos era apenas incipiente, era apenas o começo. E hoje a nossa geração, ela trabalha, a geração jovem hoje trabalha com as redes sociais, com as mídias sociais, e dali eles produzem todo tipo de conteúdo que vai para todos os lugares. Mas muitas vezes isso tem o pró e tem o contra. Sim. O contra é que nós vimos nas últimas eleições que as redes sociais, as mídias, de uma maneira geral, fizeram muitos candidatos. E piorou muito a questão da produção política no nosso país por pessoas que não tinham a visão daquilo que, além da tecnologia, porque é preciso fundir o antigo com o novo, é a mescla, a ponderação, a moderação dessa construção. Porque você precisa fazer, logicamente, daquilo que é novo, mas sem esquecer o passado, a experiência com a juventude para construir um tempo melhor. Porque hoje você faz faculdade mais do que nunca. Lá antigamente tinha aqueles cursos do passado, mas você forma hoje em casa, você faz qualquer curso de casa, você faz uma cirurgia hoje de casa, o médico faz cirurgia de casa, as audiências aqui no Brasil são quase todas virtuais, então o mundo mudou e evoluiu demais. Agora se perguntar, ganhou ou perdeu? Ganhou por um lado e perdeu por outro. Você perdeu a oportunidade de sentar, de conversar, de estar junto com a família. Nós estamos aqui agora. E eu percebo aqui no estúdio, quando a gente está conversando, praticamente todos estão com o telefone. Fazendo o quê? Provavelmente um trabalhando, o outro está conversando com alguém. Mas veja que o telefone, vamos pegar o celular, hoje tirou o convívio da família, inclusive dentro de casa. Então as mudanças, elas acontecem sempre para melhor e para pior, e usar essa ferramenta tão importante, que esse desenvolvimento tecnológico, para fazer com que resultem coisas boas, como já disse, uma cirurgia, um aperfeiçoamento na educação, a melhor qualidade em tudo isso, a melhor construção, hoje com a inteligência artificial, o cuidado que tem que ter, mas também é uma ferramenta extremamente importante para mudar gerações, para mudar um país, para mudar uma nação, não para o mal, não para fazer fake news, não para falar mal de alguém, mas para construir, e é isso tudo. Quando a gente constrói pontes, a gente consegue construir um país. É isso mesmo. E também leva-se em conta que o novo ele só é possível por causa do velho, que o velho é que abriu o caminho para que ele passasse, né? Agora, no caso da tecnologia, alguém teve que ter a descoberta, as experiências lá atrás, para poder gradativamente dar condições melhores para as novas gerações avançarem. Mas teve que ter o velho lá. Sim. Agora, o novo aqui, a ideia é otimizar e não tornar isso uma banalização, uma desassociação daquilo que é bom. Mas, Bispo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Veja bem, falando de gerações ainda, e o senhor falou muito bem sobre a questão do telefone, do celular, que realmente aqui a gente tem tudo, né? Aqui tem o banco, tem as redes sociais, tem uma infinidade de jogos, o que quiser fazer. Até música você faz aqui, né? É o seguinte, você acredita que com essa tecnologia, com esse avanço e também com os influencers, a gente vai ter uma eleição assim, que eu poderia dizer que os eleitores, talvez os mais jovens, eles não vão ter, talvez, o cuidado de ter uma análise mais abrangente do cenário político e eles vão se levar apenas por uma fatia daqueles que eles já seguem e a tendência é seguir naquilo ali. Porque eu estou perguntando isso porque eu me preocupo, na verdade. Na época que eu dava aula na rede pública, a gente tinha várias excursões para o Congresso Nacional, para ali aquela como é que chama ali o centro ali de Brasília, a Praça dos Três Poderes? A Praça dos Três Poderes, né? Mas aquela via toda ali que passa pelo Memorial do JK, o Eixo Monumental. Muito bem, o Eixo Monumental. Ia por ali e passava em outros lugares e sempre se falava. Por exemplo, ia lá na Praça da Bandeira, se falava da bandeira, aqui tem 100 metros, aqui não sei o que, explicava. Então tinha algumas iniciativas, até visitas também na Câmara Federal, que na época não tinha Câmara Legislativa, ia na Câmara Federal para conhecer, para saber como é que era. Eu me lembro de acompanhar alunos para isso aí, eu não sei se tem hoje. Então, veja bem, se perdendo isso, se perdendo a leitura do jornal, se perdendo até mesmo, não que
os telejornais sejam tão confiáveis assim. Mas a gente pelo menos sentava ali para ouvir alguma coisa. Hoje não. Hoje você tem um recorte, tem um meme, tem alguém xingando o outro lado aqui, para dizer que esse aqui é melhor, que ele é pior, não sei o quê. Cada um escolhe o seu algoz, né? O seu algoz político. E aí, bispo, eu queria até te perguntar isso aí, porque você é uma pessoa muito experiente. O senhor estava lá e está aqui. Sim. Você estava lá e está aqui. E as leis que o senhor fez não foi pensando só no meio evangélico. Tanto é que todas que o senhor citou aqui, só uma, que foi dos templos, que também não era só para templos. Então, diga-se de passagem que um candidato que é evangélico, ou confessional de qualquer fé, de qualquer credo, ele não necessariamente vai legislar para aquela fé. Não é? É para todo mundo. E aqui o senhor mostrou aqui. Todo mundo, católico, espírita, o evangelho tem PET, por exemplo. Né? Exatamente. E as áreas também. Então, bispo, desculpa aí, eu acho que eu expandi demais a minha colocação, mas é porque eu queria criar um cenário aqui para a gente pensar. Mas sobre exatamente esse ponto que eu estou me referindo, dessa geração nova que só tem acesso ao celular e direto naquela influência, aquela linha, o algoritmo já joga aquelas informações para aquele adolescente. O adolescente não vota, para o jovem, né? Então eu queria te perguntar até que ponto isso pode influenciar e deixar pobre a percepção política. Veja, aí tem que fazer um comparativo. O que é um influenciador? Hoje, um influenciador digital. Mas o que é um influenciador? É aquela pessoa que a gente admira. E quem é que nós admiramos? Porque nós nos assemelhamos àquele tipo de pessoa. Ora, quem formou muitos seguidores? Vamos pegar Daniel da Bíblia, o profeta Daniel. Ele foi um influenciador da geração dele. Mesmo estando na Babilônia, quantas pessoas passaram a seguir ele? O maior influenciador de toda a história, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Mas você pega, olha só a pobreza hoje, um tal de Uruan, caçado pela polícia, foragido, e tem um punhado de gente que segue ele. Anitta, que destrói a família com suas músicas, um monte de gente segue ela. Então, você procura pessoas que sejam seus iguais. Uns que te levam para a destruição e outros que te levam para a progressão naquilo que você está construindo. E exatamente isso é a pobreza política das câmaras legislativas hoje, da Câmara Federal, do Senado Federal, é o que nós estamos vendo hoje. Um país empobrecido intelectualmente, um país empobrecido educacionalmente, um país que não sabe decidir, um país que está se acabando hoje totalmente, porque nós voltamos ao século passado. O presidente da República hoje tem mais de 80 anos de idade, condenado em 3 instâncias, as pessoas votaram nele pensando, ora, como é que você vota numa pessoa condenada em 3 instâncias e quer que ele melhore alguma coisa? Não vai melhorar absolutamente nada. Você pega, teve um Luiz qualquer coisa aí, que eu não vou nem citar o nome dele, para depois não também querer direito de resposta, tinha milhões de seguidores. O que ele fez como deputado? Nada. Então você começa a perceber que a gente tem que seguir, sim, mas pessoas que tenham conteúdo, pessoas que tenham que apresentar, que tenham que construir. E nós precisamos muito fazer essa virada de chave. Muito mesmo essa virada de chave. Hoje nós reclamamos muito, as pessoas reclamam muito, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, mas quem escolheu eles? De certa forma foram os eleitores, hein? Por tabela. Foram os eleitores. É. Foram os eleitores que escolheram. Porque no momento que eles votarem em alguém de esquerda, eles escolheram os ministros que estão lá. Então não reclama. Eles votaram neles. Então a escolha foi do eleitor. A escolha de um deputado, de um distrital, federal, senador da República, de um governador de estado, é do eleitor. Porque em última instância a decisão foi do eleitor. Então não adianta reclamar de preços altos. Não adianta reclamar hoje que o país está de mal a pior, que falta emprego em todas as áreas, ou o contrário, tem emprego, mas as pessoas não querem trabalhar porque ganham uma bolsa miséria todo mês. Por que ela vai sair de casa ganhando R$ 1.500 sem trabalhar, para ir trabalhar para ganhar 500, 600, 800 lá fora? Então não vale a pena. Então hoje nós estamos seguindo pessoas que estão levando, até lembrando do versículo bíblico, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Está aí. Um país que hoje é desrespeitado no mundo inteiro por causa daqueles que estão ocupando os principais cargos no país.
um presidente que não é presidente, que quem manda é o ministro supremo, um país onde quem manda é quem eu tenho que ser igual a você. Se eu não for igual a você, se eu não seguir a sua ideologia eu sou homofóbico, eu tenho que deixar de ser homem para seguir outra coisa, para não tornar homofóbico. Bem, é esse país que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? É claro que é um país que eu não quero, que eu não admito e que vamos lutar que isso não aconteça. Os direitos têm que ser iguais para todo mundo. Isso está na Constituição, está na legislação universal, que os direitos são iguais. Por que o direito de um é melhor do que do outro? Porque eu sou evangélico, católico, porque eu sou heterossexual, o outro é homossexual, ele tem mais direito que eu? Claro que não. E fui questionado esses dias até em Samambaia. O senhor acha que tem banheiro para homem, para mulher? E também entra um homem que se considera mulher e vai entrar no banheiro das mulheres, sendo que ele é um homem? Olha, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, isso não é homofobia, não. Isso é questão legal, isso é coisas que a gente tem que lutar. É sua filha, é minha filha, é meu neto, é seu neto, é a nossa família que nós estamos construindo. Vamos deixar que as gerações digitais dirijam a nossa família? Vamos deixar... E aí eu me lembro, que é interessante isso, e encerra essa parte, pastor, dizendo o seguinte, há uma música até do Padre Zezinho, Laranja Lima. Essa música para mim é extraordinária. As pessoas atendem muito mais, naquela época dizia os jornais, hoje as redes sociais, do que o pai diz em casa, do que a mãe diz em casa, do que o pastor ou prega no púlpito ou o padre prega no altar. Isso é verdade. Chegamos a uma conclusão terrível. Preguei domingo sobre as mulheres que impactaram o mundo. As mães, no Dia das Mães, homens que impactaram o mundo. Uma que criou um rei, uma que criou um profeta, uma que, pelas ações dela, ela mudou a história de Israel, e a outra, acabei me esquecendo. Quem era a mãe de Davi? Nós não sabemos. É verdade. Mas a tradução judaica diz o nome dela, mas nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas ela criou um grande rei, ela criou um homem segundo o coração de Deus. Tanto é que no Salmo 86 diz, atende o pedido da tua serva. Eunice criou o grande pastor Timóteo, que 2 livros da Bíblia em relação a ele, mas lá está escrito que ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. E o que dizer de Samuel, um dos maiores profetas de todos os tempos, gerado em oração por uma mãe que tudo que ela sabia fazer era orar e levar ele a se espelhar em Deus. Tanto é que ele foi criado na casa de Deus. E você pega, e a outra é Rispa, que a maioria dos cristãos sequer nunca ouviu falar dessa mulher na Bíblia. Quando os filhos dela são assassinados, ela passa ali meses não deixando que os animais toquem nos filhos dela. E aquela decisão dela mudou a história de Israel, porque ela não abandonou os filhos nem depois de morto. Aí o rei Davi, sabendo que ela estava naquela situação, foi lá, pegou os ossos, enterrou, porque era fruto de uma maldição, enterrou os ossos, e ela acabou com a resiliência dela, com a condição dela de criar os filhos. Ela mudou a história de Israel, acabando com a fome de Israel, acabando com a maldição de Israel, por um comprometimento com Deus. Então, essa é a realidade do nosso país. Eu obedeço minha mãe? Meu pai ainda é uma referência na minha vida? Os homens que foram criados no passado, todos eles, os grandes homens do passado, a grande maioria, 90%, tiveram um lar estabelecido com o pai e com a mãe. Normalmente muito devotos, muito obedientes a Deus. As universidades, as maiores do mundo, nasceram onde? No protestantismo. As maiores escolas de educação no protestantismo. Então veja que nós esquecemos uma história que os reformadores cristãos protestantes fizeram lá no início de tudo. Nós esquecemos de participar da política, da educação, orfanatos. Jorge Miller e tantos lá nos séculos, 4, 5 séculos atrás, eles já lutavam por tudo isso. Hoje, meio ambiente, hoje nós, pastores, nós cristãos, estamos lutando por quê? É verdade. Lutando por quê? Não estamos lutando por mais nada. Ah, mas lugar de pastor, lugar de crente, não é na política, lugar de padre não é lá. Ora, o nosso lugar é aonde? O nosso lugar é onde houver transformação. Transformação na igreja, transformação do ser humano como pastores, mas transformação social usando a ferramenta que Deus nos deu, que é o voto, que é o mandato eletivo. Olha aí, inclusive John Wesley, ele organizou a primeira associação de trabalhadores. É isso. Na Inglaterra.
Eu vi esses dias um podcast de uma pessoa entrevistando aquele cara da caneta azul, Manel, não sei das quantas aí. E o entrevistador ficou nervoso, ao vivo. Porque ele perguntou qual era o projeto dele, ele falou que ele ia pensar, titubeou, não falou uma coisa. O cara, como é que você quer ser deputado federal? E foi forçando, e ele não conseguia dizer nada, e debochando. Aí eu me lembro que alguns anos atrás, eu morava em São Paulo quando o Tiririca se candidatou. E ele disse aquela frase assim, eu não sei o que o deputado federal fala, mas quando eu chegar lá eu descubro. Então, né? Você viu? Isso foi levado a sério. E foi levado a sério. E teve aquela enxurrada de votos lá. Então, como que eu fico pensando assim, como que um país quer ser sério botando umas pessoas dessas para representar? Não pode ser sério, né? Não pode ser sério, não pode ter lei séria, não pode ter um caminho seguro, né? Não contra essas pessoas em si, mas são pessoas aventureiras que estavam ali se oportunizando da sua fama, do seu momento. Que, na verdade, tudo indicava que estavam querendo ter uma riqueza ali, uma segurança, mas não uma contribuição efetiva para o país. Eu penso assim que nós, pais, eu acredito que o bispo Renato vai falar isso também, nós pais precisamos sentar com nossos filhos. Eu fiz isso com meus filhos. Conversei com eles. Todas as vezes que eu pude falar sobre eles assim, também não quero ser aquela coisa assim para cercar eles o tempo inteiro. Até porque pelas nossas atitudes eles já criam o seu entendimento, né? E aí eu fui conversando com eles, mas depois teve um dia, bispo, que eu resolvi perguntar para eles, não ficar só falando, perguntar para eles. E eu achei muito legal quando eles lembraram de coisas que eu falei que nem eu estava lembrando, sobre os princípios da vida, que eles entenderam que dali da política as coisas vão chegar dentro de casa. Lá da Câmara chega dentro de casa, né? Por exemplo, poderia ter uma lei proibindo o podcast. Poderia ter. Isso é político. Sim. São os políticos que fazem as leis. E hoje nós temos a liberdade. Já tentaram recentemente, tem aí não sei o que das fake news aí, que estão lá com o Moraes, né? Quase 8 anos. Já tem se arrastando aí por 8 anos. Então é uma tentativa, vai fazendo uma experiência para ver se consegue fechar e calar a boca do povo. E nós estamos aqui. Agora, nós precisamos pensar muito nisso. E eu quero aqui dizer para você que está nos ouvindo, ore, mas também pense, pesquise, coloque seus filhos para analisar todo esse cenário, porque se você não o fizer, as redes sociais farão. E aí, bispo, eu quero te voltar a palavra e te fazer uma pergunta, o seguinte, considerando então toda essa transformação que a gente vem falando, algumas necessidades continuam as mesmas, sim, como por exemplo os pets, mas existem coisas novas também, né? E eu quero te perguntar, qual é a sua, olhando para frente como um pré-candidato a distrital, olhando para frente, qual que você vê assim, aqui para a nossa capital? Eu acredito que todos os brasileiros têm interesse de saber sobre a nossa capital. Então, o que o senhor veria assim que está faltando, que seria importante o senhor levantar essa bandeira? Vou te responder essa pergunta daqui a pouco. Deixa para depois. Daqui a pouquinho. Tá bom. Porque eu gostaria de pedir sua permissão, porque me veio à memória. Eu quero fazer um paralelo entre legados. Ok. Do grande evangelista e avivalista Jonathan, que ele teve 11 filhos com a sua esposa Sara. Uau. Jonathan Edwards? Exatamente. Uhum. Ele reunia a sua família todas as noites, conversava cerca de 1 hora com os 11 filhos todas as noites. Tá parecendo meu pai. Orava e liberava uma bênção para cada um dos seus filhos todas as noites, como Jacó fez lá na Bíblia. Rapaz. Aí, 150 anos depois, alguém foi fazer, o historiador Winship decidiu estudar a descendência do pastor Jonathan. Em 150 anos, da geração dele, do legado que ele deixou, teve um vice-presidente dos Estados Unidos, 3 senadores, 3 governadores, 3 prefeitos, 13 presidentes de faculdades, 30 juízes, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais militares, 100 advogados, 100 clérigos, 285 graduados. 1.400 pessoas foram totalmente impactadas pelo grande evangelista John Edwards. Aí depois ele fez um de outro homem, sem muito compromisso com Deus, Max Jukes. Max Jukes viveu na mesma época que o pastor Jonathan,
mas viver uma vida completamente diferente, com princípios diferentes, sem direção, sem valores, sem Deus. Seus descendentes, 7 se tornaram assassinos, 60 se tornaram ladrões, 190 se tornaram prostitutas, 150 criminosos diversos, 310 em pessoas de extrema pobreza, 440 destruídos pelo alcoolismo, 300 morreram prematuramente, 1.200 descendentes destruídos por causa de uma decisão de alguém lá atrás. Rapaz, sério isso. Então, o modo que nós vivemos, o voto que nós empregamos para alguém, e eu sou advogado por formação profissional há mais de 40 anos, o voto nada mais é do que passar uma procuração para alguém falar em mim, para mim, em meu nome. Então, se eu voto num candidato à esquerda, eu estou dizendo para ele, pode dizer que eu sou a favor do aborto, pode dizer que eu sou a favor do casamento homoafetivo, pode dizer que eu sou contra a família tradicional, você pode dizer o que for, você quiser dizer. Quando eu voto em alguém que tem a tendência pecaminosa, seja ela qual for, de beber, de fumar, de destruição da família, estou dizendo, eu estou dando o meu voto para você ir lá me representar e dizer que nós queremos bebida, nós queremos álcool, nós queremos vício. Mas quando você tem um legado, e aí você diz de construção e de mudança, eu acho que precisa fazer muita coisa. Nós construímos, na minha gestão, e respondendo já a sua pergunta, em Taguatinga, a cidade que eu moro, que eu administrei por quase 6 anos, que investimos mais de R$1 bilhão, construímos 2 creches em uma cidade de 68 anos, que nunca teve uma creche pública. Construímos 2. Iríamos construir a 3ª. Mas agora eu quero ir além. Hoje, nossos pais, e antes que alguém, em primeiro lugar que eu estou anunciando isso publicamente, os filhos precisam trabalhar, mas muitas vezes deixam os pais num asilo, abandonam seus pais, aqueles que os criou, aquelas pessoas tão importantes para eles. Mas muitos não é porque não queiram. Eles têm que trabalhar, têm que sustentar a família. Então, meu primeiro projeto de lei a ser apresentado é uma creche pública para idosos. Você deixa seu pai, sua mãe, sua pessoa querida ali durante o dia, terminou o expediente, você vai pegar e levar de volta para casa o carinho, o cuidado e o afeto. Então, hoje é criar e voltar a ter o afeto, o carinho, a aproximação aqui para nós. Acho que precisamos mudar o governo que aí está federal, mudar o Senado, é responsabilidade de cada cristão desse país. Votar entre aborto ou não aborto. Votar entre saúde ou caos na saúde. Votar em quem rouba ou quem constrói. Então temos que escolher um presidente da República. E hoje ninguém pode ter vergonha de dizer tem que ser um de direita. Tem que ser um de direita. E o Senado da República não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que tem nossos princípios, nossos valores. Porque você pega um Supremo Tribunal Federal, que dos 11 ministros, hoje 10, 9 são de esquerda e apenas um de direita, que é o André Mendonça. Porque nós demos um voto errado. Nós não, que eu nunca votei na esquerda. Demos um voto errado para alguém da esquerda escolher esses homens que estão hoje destruindo o país. Então, hoje o brasileiro tem 2 coisas a fazer. Votar num candidato para presidente da República de direita e 2 senadores de direita. E aqui no Distrito Federal, nós temos a obrigação de eleger alguém que não seja de esquerda para governador do Distrito Federal. E mais ainda, o nosso povo é muito mal orientado. Quando chegam as eleições, eles votam em qualquer um. E muito mais o nosso povo evangélico. Várias igrejas vão lançar vários candidatos. No final das contas, nenhum vai. Esse é o problema, que nenhum vai. Hoje, nós temos 3 no nosso partido, que é o Republicanos. Pastor Martins, Delmaço e eu. Nós estamos lutando para que os 3 possam entrar e ganhar essas eleições. Logicamente, eu estou lutando por mim, primeiro como pré-candidato. E eu espero que a igreja veja quem é evangélico e tem condições, ou do segmento religioso, tem condições de ganhar a eleição mesmo. Por exemplo, o segmento católico perdeu um grande camarada agora, que foi o Paulo Fernando. Lutava pela família, lutava por aquilo que ele acreditava na Bíblia, por aquilo que ele acreditava da palavra de Deus. E a gente vai perdendo o foco, Vamos pegar aqui na Assembleia de Deus. Fiquei sabendo que o pastor Egmar sai candidato, mas o Daniel de Castro sai candidato lá. Vamos ganhar? Vamos perder. Então, é essa divisão no meio do povo de Deus que não podemos ter. Quem tem condições? Vamos apostar em quem tem condições
e vamos esquecer aqueles que são aventureiros, porque hoje ninguém será eleito deputado distrital com menos de 20 mil votos. Então, essa construção que você falou, pastor, precisa ser, não vou votar em alguém porque é evangélico, porque é religioso. Vou votar. Ele tem uma fé em Deus, ele segue a Deus, ele tem estrutura familiar, é casado, tem uma família sólida, caminha direito com isso, já apresentou alguma coisa para a sociedade. Hoje, para mim, meu pastor, é muito fácil chegar. Eu tenho 38 leis aprovadas. Reconstruí uma cidade em 6 anos, que foi Itaguatinga. Reconstruímos uma cidade com um túnel, como o senhor já disse, com a Boulevard, com a Praça do Relógio concluída. Fizemos mais de 100 quilômetros de calçadas, 2 creches, um centro radiológico em Itaguatinga, mais pavilhões de escolas, de salas de aula em Itaguatinga. Reformamos o Pistão Sul completamente. Estamos construindo 44 quilômetros de ciclovia, interligando toda a nossa cidade de Itaguatinga. Nós fizemos coisas que muitas pessoas sempre falavam, vou fazer, e não foi feita. Então, o que nós estamos falando hoje não é o que eu vou fazer, eu só quero continuar fazendo, porque quem fez vai continuar fazendo, tanto quanto eu fiz no Executivo, quanto eu fiz no Legislativo, quanto eu fiz como pastor, faço como pastor, e como fiz em favor das igrejas que hoje estão construindo esse templo. Eu acho que é essa história que o nosso povo precisa construir. Eu, para presidente da República, por exemplo, gostaria que fosse o Tarcísio, mas não ele. É Flávio? Então vamos de Flávio. Eu penso assim também. É essa a construção. Então hoje o que a gente precisa fazer, o maior projeto de cada candidato precisa fazer com que a gente volte a ser uma família tradicional. O maior projeto é que a gente tenha um acesso à saúde de qualidade, uma educação que não seja um lugar de lavagem cerebral, como é hoje na maioria das escolas, na maioria das faculdades, onde se de fato se ensina ciência, se ensina história, se ensina geografia, se ensina química, se ensina tecnologia da informação, onde se ensina tudo. Mas hoje só se ensina a fumar maconha, a maioria só fumar maconha, tirar a mente das pessoas, porque hoje nossos jovens, infelizmente, grande parte deles não pensam. Alguém pensa por eles, a Anitta pensa por eles, o Felipe, lá, sei das quantas, pensa por eles. Gente, é preciso virar esse jogo. E só vira o jogo com quem tem a mente de Cristo, só tem a mente de Cristo, quem serve a Cristo. Perfeitamente. Bispo, vamos lá. Eu sei que a gente já está aqui bem avançado na nossa conversa, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante. Sim. Que é sobre a saúde pública. Nós temos aí ouvido falar sobre o caos, falam, porque eu nunca, graças a Deus, não tenho precisado usar a saúde pública, nem eu, nem minha família. Não porque a gente tenha outras condições, mas porque Deus nos conservou com a saúde sem precisar disso aí. Mas a gente ouve o pessoal falar muito sobre, talvez, eu não sei, mas olhando assim como cidadão, talvez eu diria que seria o ponto mais crítico do que se ouve o pessoal falar, que é a saúde. Sim. Eu acredito que o transporte está sendo feito muita coisa, o senhor mesmo fez o túnel, etc. Tal. Mas o que o senhor diria sobre isso? Eu sei que muita gente, eu só quero colocar um adendo aqui antes do senhor falar, por exemplo, eu estou falando aqui do Gama, porque aqui do lado, no limite, nós temos o Goiás. E nós temos um bolsão aqui de cidades. Valparaíso, Novo Gama, o Cidade Ocidental, Ingá, Lusiânia, Ingá, acho que é bairro de Lusiânia. Então, eu acredito que esse povo vem para cá também e talvez isso amplie também os usuários. Mas eu não sei se é só isso. Então, talvez seja muito importante a gente tocar nesse assunto, porque o senhor, como homem que representará o povo, e essa é uma demanda que eu acredito, se não for a principal, é uma das. Veja, eu vou começar talvez do fim para o início. Eu costumo dizer a questão da saúde, que ela é o caos do caos. Aqui no Brasil inteiro. Ok. O senhor tem uma família, o senhor, sua esposa e 2 filhos. O senhor tem um orçamento de R$1.000 por mês. Aí daqui a pouco vem a sogra, os cunhados, essa família que era de 4, passou a ser de 8. Mas o orçamento continua sendo de R$1.000. Vai ter a mesma qualidade? Não. Vai ter o mesmo tratamento? Não vai. Assim é o que acontece na saúde pública. E o senhor foi muito feliz nessa colocação. Nós temos 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. Então, o nosso dinheiro para gastar no fundo
na saúde, vamos supor, é claro que 10 bilhões. Ok. 10 bilhões. Para 3 milhões de pessoas. Mas vem gente do Goiás, vem gente da Bahia, vem gente de Minas, vem gente do Brasil inteiro. O que era para tratar de 3 milhões de pessoas, nós estamos tratando de 6, 7 milhões. O orçamento não vai dar, por mais que se tenha muito dinheiro. O que eu penso? Hoje você tem uma cartão do SUS, você pode ser atendido em qualquer lugar do país. Mas se o senhor mora em Brasília e for para São Paulo, infelizmente precisar de ser internado, o pagamento do seu tratamento vai ser onde? Onde você mora, onde você está sendo cuidado? Onde está sendo cuidado? Onde está sendo cuidado. Deveria ser... Não. Vai ser... O dinheiro teria que ser mandado para onde você está sendo cuidado. Deveria ser. Deveria ser. Sim. Okay. É um cartão que interliga, então tá bom, estou lá no Maranhão, preciso de tratamento médico, então tá bom, eu fui atendido lá, mas o meu cartão de Brasília, esse recurso deveria ser direcionado para lá. Ou seja, Brasília vai mandar para lá para suprir aquele tratamento despesa, que está sendo feito, como é feito na rede privada. Por isso que os planos de saúde dão certo. Uhum. Então, é isso que a gente precisa entender, e a saúde só vai ter solução o dia que eles interligarem a saúde, não apenas na rede SUS, mas ligar também em questão de pagamento. Fora disso, não se tem uma luz no fim do túnel, porque os médicos ganham mal, os profissionais da saúde, sejam eles quais forem, ganham mal, e a maioria tem que trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos. Eu tenho impressão, bispo, eu não tenho esse dado preciso, mas eu tenho a impressão de que para o prefeito sai muito mais barato ele mandar uma ambulância trazer o paciente para cá. Muito mais. Eu imagino que isso muito mais. Muito mais. E é isso que eles fazem, especialmente os prefeitos do entorno. Meu pastor, nós gostaríamos de continuar essa conversa mais tempo ainda. Mas... Você viu aí como tem muito assunto? Muito assunto. Mas eu quero dizer para você que aqui é o seu lugar, pode voltar quantas vezes quiser. É uma alegria recebê-lo. A gente lhe conhece pessoalmente, não é de hoje. Nós não estamos falando só com um histórico, estamos falando com uma pessoa, não é? Muito obrigado, pastor. E é muito importante o senhor estar aqui falando para esse povo que está nos ouvindo. Eu vou pedir para o bispo deixar aqui uma palavra final e a gente, quem sabe, possa até tratar desse tema dentro dessa sua palavra, sobre a unidade do povo de Deus. O senhor já falou muito sobre isso aí dentro das suas colocações, mas quem sabe pudesse encerrar falando sobre esse ponto dessa unidade. Eu quero mais uma vez agradecer a você que está nos acompanhando. Bom dia para você, boa tarde para aqueles que vão nos ver à tarde, boa noite para aqueles que vão nos ver à noite. E esse canal está aqui sempre à sua disposição. Tem outros podcasts aqui que você pode assistir e assistirá outros ainda que serão produzidos. Essa caneca aqui, bispo, o João Paulo ali está dizendo que é sua, que é para o senhor levar de lembrança, viu? O senhor levar, já bebe uma água e já garante aí. E eu queria deixar o senhor aí com o seu tempo final para a gente poder despedir do povo. Me despeço com Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Quando o povo estava construindo a Torre de Babel, Deus disse, olha, eu vou descer para ver o que esse povo está fazendo. Porque eles são um só povo, falam uma só língua, têm o mesmo objetivo, e nada será incapaz de impedi-los de fazer o que eles quiserem. Unidade. Só existe quando nós falamos a mesma língua, o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma decisão. E Deus acredita em quem vive a unidade. É por isso que nós somos o corpo, Ele a cabeça. Deixa Ele dirigir a sua vida e você vai ver que você, sua família, a igreja do Senhor Jesus, a nação brasileira será totalmente diferente. Porque Jesus Cristo nunca erra. Deus te abençoe. Uau. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Bispo, nós vamos olhar para aquela câmerazinha do meio ali. Vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude, se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente
o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude e se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Mantenha sua essência intocável dentro de você. Decida e acredita, um vencedor é o que todos irão ver. Acredite, o vencedor é o que todos irão ver em você.